Nós vamos voltar a falar sobre a problemática envolvendo o derramamento de óleo que atinge toda a costa nordestina e agora também o Espírito Santo há mais de 60 dias. O fato é o seguinte: na semana passada, a Marinha notificou 5 petroleiras da Grécia por suspeitar que o óleo que atinge o litoral nordestino e agora, como eu disse, o próprio Espírito Santo, tenha vazado de um navio grego. Mas ao analisar novas imagens de satélite, o pesquisador Humberto Barbosa, da UFAL, contesta exatamente essa hipótese. É mais polêmica envolvendo o assunto. Vamos acompanhar na reportagem de Neto Mota. Põe na tela do BG aí, meu filho. As novas imagens divulgadas pelo Laboratório de Análises e Processamentos de Imagens por Satélite da Universidade Federal de Alagoas mostram, na verdade, descartam a possibilidade da mancha de petróleo cru que atinge todo o litoral do Nordeste ter saído de pelo menos 5 navios gregos apontados pelo governo federal como suspeitos do suposto vazamento. O professor Humberto Barbosa, que coordenou todo o estudo da UFAL, conversou com a gente. A mancha havia 2 possibilidades. Ou estava diretamente relacionado com o derramamento de óleo que aconteceu aqui na nossa costa, ou poderia ser de vários ruídos, eliminamos vários, um único que ainda poderia trazer uma falsa informação era o rastro deixado pelo navio. Isso é possível, a imagem às vezes consegue detectar isso, mas também descartamos porque não só pela extensão da mancha, que chegou a 86 quilômetros, mas principalmente pela largura da mancha. Ela chegou quase a 1 quilômetro, a 40 quilômetros de distância da costa norte do Rio Grande do Norte. Como foi que aconteceu o processo de análise? Assim que a Marinha, primeiro vocês divulgaram aqueles primeiros estudos que diziam que o Laboratório do Lápis apontou um possível vazamento no fundo do mar, vazamento de petróleo no fundo do mar. A Marinha veio e informou sobre a possibilidade de um navio grego. E aí agora vocês vêm com novas imagens. Como foi que vocês fizeram? Chegaram até as imagens do dia 24 de julho? A sequência de fatos, ela realmente começou pela essa primeira imagem. A gente vem desde julho, a partir de julho, fazendo um levantamento dessas informações. Mais de 60 dias de levantamento de informações, de imagens de satélite na costa do Nordeste brasileiro. A primeira a gente vem varrendo desde a costa do Maranhão até a costa do Espírito Santo. A primeira imagem, a gente começou no sentido do Maranhão, como fomos chegando ali no Rio Grande do Norte, foi a primeira imagem que a gente detectou que havia algo suspeito. Até então, a Polícia Federal, nenhuma autoridade ainda tinha falado sobre essas informações. A gente ainda fez um contato com a Agência Espacial Europeia para nos ajudar nessa informação, mas deixamos a imagem ali para trabalhar um pouco mais posteriormente. Continuamos a analisar as outras imagens, outras regiões, encontramos também algumas manchas isoladas. Uma que chamou muito a atenção e que foi daí a cronologia, a segunda imagem, foi no sul da Bahia, onde havia diferentes áreas com diferentes quantidades de óleo derramado. Mas o que foi descartado inicialmente foi quando a Polícia Federal colocou a informação de que o bubolina teria sido a causa principal ou a origem de todo o derramamento de óleo. E aí a primeira associação foi que aquela imagem que a gente tinha era o bubolina. E isso ficou na primeira interpretação, antes mesmo de analisar as informações da Polícia Federal e da Marinha, foi pensar, então, aquela imagem que a gente viu vai ajudar a realmente, porque até então a Marinha e nem a Polícia Federal tinham uma imagem conclusiva. Havia algumas imagens, a nossa interpretação daquelas imagens, elas de certa forma não eram conclusivas do ponto de vista de informação do derramamento, mas a nossa imagem, ela fazia uma ligação. E aí, quando a gente foi avaliar realmente a trajetória do bubolina com a imagem que encontramos no dia 24 de abril de 2019, a localização era muito próxima onde a trajetória do bubolina, porém as datas eram diferentes. O bubolina passou 2 dias após essa grande mancha localizada ali no norte do Rio Grande do Norte. Outras informações que foram muito importantes, além da localização dos outros navios, foi o fato também da gente ter 30 de agosto como a data-chave da primeira mancha encontrada na praia da Paraíba, no município do Conde. Então,
olhando essas informações em marés e também considerando que o petróleo não era brasileiro, ou seja, que o derramamento e todo esse material coletado nas praias, tanto a Universidade Federal da Bahia como a Petrobras, garantiam que esse petróleo não é extraído no solo brasileiro, isso também ajudou a gente a eliminar algumas hipóteses, principalmente alguns pontos que a gente estava associando muito com postos de exploração de petróleo. Vamos voltar a falar sobre o vazamento de petróleo nas praias do Nordeste e também do Espírito Santo. O fato é o seguinte, tá? O pesquisador da UFAO, que vem analisando as imagens de satélite, acredita que a origem do vazamento seja, de fato, um navio fantasma que passou próximo dos navios gregos. A reportagem é dele, Neto Mota. Põe na tela. O senhor, como pesquisador que analisou, que vem estudando, que vem fazendo relatórios, no que é que o senhor acredita, no que é que dá para dizer, baseado em tudo que vocês já colheram? A primeira hipótese é que realmente esse derramamento ele pode estar associado a esse navio que encontramos e ele não havia uma identificação nesse navio. A gente percebeu com essa imagem que a gente tem de 24 de julho que o navio que poderia estar associado não são os navios gregos, os 5 navios que foram informados pelas autoridades gregas para as autoridades brasileiras, foram descartados, analisamos um por um, baseado nessas evidências, nas evidências além de que o petróleo cru não é brasileiro, de que a imagem que a gente tinha estava relacionada com o derramamento. Então, a gente concentrou muito nessa informação e percebemos que o navio, em algum ponto, ele desliga, não há informação de localização desse navio junto com a mancha. Embora havia 2 navios muito próximos que a gente suspeitou deles e que não foram informados, claro, pelas autoridades gregas, mas conseguimos, através da empresa que faz localização de navios, nos passar com certa confidencialidade o nome do navio que poderia estar ali próximo na imagem. Ao verificar isso, percebemos que o navio não era um navio brasileiro, que normalmente faz transporte de outro tipo de produto de petróleo, que não é óleo cru, e aí a gente chegou à conclusão de que o navio que estava ali responsável por esse derramamento, certamente ele desligou o sinal de localização e se aproximou muito de outros navios que tinham o sinal de localização, que confundiu um pouco também o sistema de vigilância, que é um sistema de vigilância para uma empresa internacional. Tá? A imagem destaca uma longa mancha que se arrasta ali no norte do Rio Grande do Norte. Não podemos concluir se em algum momento foi proposital ou foi um próprio incidente que estava acontecendo com o navio. Lembrando que pelo horário que ele chegou ali aquela mancha foi registrada no horário 8 da manhã. Possivelmente à noite a tripulação não estava vendo o que estava acontecendo, supondo que era um acidente, né, que houve algum problema ali. A gente não sabe, a gente não tem evidência para apontar se foi um acidente ou se foi de propósito. Aqui do bairro da Ponta Verde, Neto Mota. A Marinha do Brasil, vamos voltar a falar sobre a questão do óleo, tá? Porque a Marinha do Brasil, né, do outro lado dessa história, emitiu uma nota sobre os estudos que afirmam que o vazamento de petróleo começou exatamente na região do Rio Grande do Norte. Vamos ao vivo com o Bruno Protásio, porque o Bruno tem, de fato, detalhes sobre essa nota oficial da Marinha. Ô, Bruno, e esse disse-me-disse continua, né? Olá, Tiago. Pois é, porque agora com a versão da Marinha, através dessa nota, ela classificou que este estudo que coletou essa imagem de satélite através do laboratório da Universidade Federal de Alagoas foi um falso positivo. Traduzindo, existiu indicativo, mas na verdade não se trata do derramamento de óleo que atinge o litoral do Nordeste. Por quê? Além de classificar essa situação como falso positivo, a Marinha também informou que essa região que foi mencionada a 40 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, do município de São Miguel do Gostoso, é uma área de correntes marítimas que são constantes no sentido oeste e noroeste, o que não possibilitaria a chegada da mancha de óleo ao litoral leste nordestino.
Por isso, a Marinha também informou nesta nota que as investigações elas prosseguem com o apoio das instituições brasileiras e também estrangeiras em relação a esta situação que já vem acometendo todos os estados do Nordeste. Aqui em Alagoas não é diferente, mas esse foi o posicionamento da Marinha quanto a este estudo realizado após a imagem de satélite captada pelo laboratório da UFAL. Tiago.